chegando e agora os candidatos ao microfone aberto com vocês. 80 mil para 3. Esporte Total. Oferecimento Saga Seminovos. Veículos com garantia de 1 ano com assistência 24 horas. Saga Seminovos. Muito boa tarde, Goiânia! Um abraço pra você, boa tarde a todo o estado de Goiás. Alô, meu Brasil! Brasil! E aí, sextou? Hoje é sexta-feira, meu povo. Olha só, hein? Já tem rodada do Goianão 2021 que tá pegando fogo. Tem time que quer a classificação, outros querem fugir do rebaixamento. É verdade, hein? Olha só. E daqui a pouco, Copa do Brasil! Dragão classificado. Vou mostrar tudo, os gols, tudo isso e muito mais. Parabéns, Dragão. Cadê? Ô, Fernando Bocão. Vou imitar agora meu grande amigo Vicente da Atena. Sobe o som, Bocão. Ó, estou plagiando o Vicente da Atena. Sobe o som, Bocão. Ó. Parabéns, Atlético Clube Goianiense. O Atlético está no pote 2. Daqui a pouco você vai poder saber qual time o Atlético pode enfrentar. É o pote 1 contra o pote 2. O Dragão está no 2. Daqui a pouco você vai saber aqui no Esporte Total. Mostra aí os próximos jogos aí. Alô, Baiano, grande Baianão. Alô, Baianão. Os próximos jogos do Goianão aqui, ó. Ó, Atlético e Craque, Iporá e Jaraguá, Itumbiara e Anápolis, Vila Nova e Aparecidense, Goianésia e Goiás, Grêmio Anápolis e a Jataiense. É a rodada, né, do Goianão 2021. Mas isso é assunto para daqui a pouco, porque ele está ao meu lado e vai, claro, me ajudar a fazer o programa de hoje para comentarmos o Goianão e, claro, a Copa do Brasil. É o Samurai. Boa tarde, Samura. Boa tarde, Posto Brasil. Gostei do pulinho. Boa tarde. Tudo beleza? Tudo beleza? Tudo bem. Olha, ó, como é que tá aqui agora? É, isso aí. Atlético imbatível. Ó. Esse é o primeiro destaque. Segundo destaque, Ah. Goianésia e Goiás. O jogo da fuga. Vou explicar por quê. Por quê? Quem perder, pega o Atlético. Ah, é? É. Meu Deus. Fica em quarto lugar. É? O Atlético é primeiro. Isso. Ou seja, você quer pegar o Atlético? Não. Ninguém quer pegar o Atlético. Não. Então, jogo importantíssimo lá no Valdeir José de Oliveira, Goianésia e Goiás. De olho também no Vila Nova e Aparecidense. Que jogão, Aparecidense, hein? que é a melhor do grupo. É. Mas... Daqui a pouco nós falamos sobre isso. Combinado? Combinado. Daqui a pouco Goianão, porque agora vamos começar o programa falando de quê, meu amigo? Copa do Brasil. O Dragão, além de se classificar, ó, colocou nos seus cofres R$1.700.000. Para contar essa história para nós, o Felipe André. Conte-me tudo e me esconda nada. Boa tarde, Felipe! Boa tarde, Beto Brasil, os amigos ligados aqui no Esporte Total. O Atlético Goianiense venceu e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. O rubro-negro visitou o Joinville lá na Arena Joinville, em Santa Catarina, venceu por 2-0 e está agora na terceira fase da competição. Embolsou R$1.700.000. O Dragão tratou de acabar com a partida logo nos primeiros minutos. Com 6 minutos, o Janderson fez jogada pelo lado direito, cruzou o rasteiro João Paulo. Errou a primeira finalização, mas a bola ficou com ele e aí ele bateu cruzado, sem chances para Fabian Volpe, primo do Thiago Volpe, goleiro de São Paulo. Cerca de 13 minutos depois, novo cruzamento de Janderson, dessa vez pelo alto. Danilo Gomes dominou, puxou para a perna canhota e bateu cruzado, sem chances, para o goleiro do Coelho. Aí, o Atlético com a vantagem no placar, só tratou de administrar a vantagem. O treinador Jorginho aproveitou para fazer algumas mudanças, testou o André Luiz como falso 9 durante alguns minutos da partida, depois colocou o Robertson, fez outras substituições e o Dragão confirmou a vitória, confirmou a classificação. Agora, o Atlético Goianiense volta aos gramados nesse sábado, 6h30 da noite. Vai entrar com uma equipe reserva para enfrentar o Craque no estádio Antônio Ascioli, já que o grande foco é na próxima terça-feira, 7h15 da noite, contra o News Old Boys, partida que acontece no estádio Antônio Ascioli pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O treinador Jorginho falou após a partida sobre essa classificação do Dragão, uma vitória imponente
jogando como visitante. Fizemos um primeiro tempo muito bom. Como treinador, é claro que eu gostaria que permanecesse dessa forma. A gente com muita criatividade, trocando os corredores, jogando com velocidade, mantendo a posse de bola, saindo jogando. E já no segundo tempo, essa era a nossa proposta, nós permanecermos em cima deles. Mas nesse momento o que importa é a gente estar classificado. Só uma ressalva que a gente precisa realmente fazer 2 tempos iguais, 2 tempos muito bons, como aconteceu no outro jogo, que a gente fez 3-0 no segundo tempo. E esse jogo agora, o primeiro tempo foi excelente, a gente precisa manter uma regularidade. Por aí mesmo, parabéns ao Atlético Clube Goianiense, R$1.700.000. Tá bom ou você quer mais ainda? Tá ótimo, tá ótimo e a possibilidade de conquistar mais coisas ainda, né, Beto? O interessante é que no Atlético sai jogadores, entra caras novas e o futebol continua bonito, continua lá em cima. Danilo Gomes muito bem. O João Paulo já é um velho conhecido. As palmas aí? Palmas para o Atlético. Parabéns aí, o Bocão é fera, o Bocão tá ligado. João Paulo já é um velho conhecido, mas chegou um novo cartão de visita, fazendo um gol e tudo mais. O Natan voltou para o Atlético e deu conta do recado. Beto, uma vitória ok. Foi lá, tranquilo, jogou, tirou o pé do acelerador. Já jogou o segundo tempo pensando nos hermanos. Pensando na Argentina. Vem aí, New Orleans Boys. E é no Antônio Ascioli. Beto, acho que é o primeiro jogo internacional do Antônio Ascioli, não tenho certeza. Depois a gente vai verificar isso aí. Vamos estudar isso aí. Mas é o Atlético fazendo história. Fazendo história. New Orleans Boys. Mas antes tem um jogo, mas antes sabe tem jogo, né? Contra o craque. Vai levar o time reserva, né? E daqui a pouco você vai conhecer os prováveis times que o Atlético podem enfrentar na terceira fase. Aí, meu irmão, é mais de 2 bilhões. Se por acaso passar, é mais de 2 bilhões. Só que o Atlético pode pegar time grande aí. Time lá que já foi campeão da Libertadores. Time grande aí. Porque daqui a pouco nós mostra aqui. Daqui a pouquinho vai falar? E vamos falar aqui com o interesse. Mas antes de tudo isso, espera um pouquinho. Tá bom? Tá bom. Porque agora é o seguinte, meu amigo, você aí quer saber o que é uma internet muito fera? Uou! Então experimente a TIM Live Ultra Fibra e sinta essa emoção. TIM Live Ultra Fibra foi eleita mais uma vez a melhor banda larga do Brasil. 5 vezes campeã no prêmio de melhores serviços do Estadão e 2 vezes no prêmio lá da Canaltech. Aproveite essa oferta incrível. Olha só, hein? Contrate 200 mega e navegue promocionalmente com 400 megas de velocidade por apenas R$ 127,50 por mês durante 1 ano no débito automático. É ultra velocidade com conteúdo online e plataforma de games incluída. Alerta de super novidade. Chegou a Tech Store, uma loja online incrível que tem produtos com descontos exclusivos para transformar a sua casa em uma smart home. Curtiu aí? Então não perca tempo não, meu amigo. Mude agora para TIM Live Ultra Fibra. Ligue 0800 880 4141 ou acesse timlive.tim.com.br. Conte-me tudo, me esconda nada, o interesse do Atlético pelo Michael. O que você achou? Beto, o Atlético quer fazer uma campanha, uma temporada 2021 inesquecível. São 3 competições, na verdade, que tem muito interesse, né? Que é Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil. E o Michael, hoje, chegaria no Atlético, chegaria como titular. Sério? Chegaria como titular. É pro pessoal aí, não pode não, mas era para chegar no aeroporto se não fosse a pandemia e o pessoal ir lá e aplaudir. É por aí. Com certeza, Beto, porque o Michael hoje, ele não é titular no Flamengo, mas é um jogador que é muito aproveitado lá pelo Rogério Ceni. Então é um jogador que tem muita qualidade. Hoje, o Michael chegaria, seria titular no Atlético, seria um baita de um reforço. Então essa possibilidade de ter o Atlético com o Flamengo, né? Só que aí o Adson, né? O Atlético quer pagar mais ou menos 30% só do salário dele, os outros 70% seria puxado pelo Flamengo. Ele que recebe mais ou menos a bagatela de R$400 mil por mês. Aí o Atlético pagaria em torno de 100 e poucos mil. Beto, considerando o futebol brasileiro, hoje o preço é muito caro o futebol. E o Atlético vai ter uma receita boa. Olha, o Adson dá conta. É só fazer um esforcinho. E o torcedor atleticano, será que ele gostaria de ver o Michael
Foi vestido com a Beto, camisa do Atlético? eu tenho um conhecido, o Raul, torcedor do Atlético. Atleticano. Ele falou que adoraria ver o Michael jogando no Atlético. Então você aí, atleticanos, fala com você aí que tá assistindo o programa Esporte Total aí, tá ligado na tela da TV Goiânia Band. Você é contra ou a favor? Você gosta de ver o Michael, craque Michael, meu amigo Michael, tá? Vestindo a camisa do Dragão, 98259-9119, mande seu recado, 98259-9119. Combinado, então? Combinado. Misha pode estar aí, tá conversando nas diretorias, estão batendo papo, apresentando o Michael lá no Rio de Janeiro. Sabe o que está sinalizando? Fala, meu amigo. Se o Michael não vier, o Adson vai atrás de um outro grande jogador. Ele já está separando o orçamento. Então, a torcida do Atlético, se prepara, hein? Vai desembarcar em Goiânia um jogador que chega... Toma a camisa. Toma a camisa. É titular. Toma a camisa. Titular. Parabéns ao Atlético. Agora o Dragão joga no Goianão no sábado, né? Contra o craque de Catalão. Copa do Brasil só em julho. E aí, só em julho, aí, mas aí tem o Wolves. Que nome, é da Argentina? É do nosso irmão? Os irmãos. Tudo bem. Gente, daqui a pouco você vai conhecer os prováveis clubes que o Atlético pode enfrentar. Vai ter ainda o sorteio, vai ser por esse sorteio. E se por acaso o Atlético passar, mais 2,3 milhões. É por aí, meu irmão, é muita grana. Porque agora eu quero falar com você que está em casa. Meu amigo, tá aí curtindo o Esporte Total. Muito obrigado por sua audiência, você, sua família. Que coisa linda. Daqui a pouco tem o Vicente da Tena, com na tela, assim de informações para você. Eu quero dizer, olha só, meu amigo, não pode perder as ofertas que o Tatico preparou para vocês para essa sexta-feira. Confira comigo. Criatura, o aniversário é do Tatico, mas quem economiza é você. Azeitonas Campo Belo, 6,89. Biscoito Creme Cracker Galo, 2,67. Sabonete Francis, 95 centavos. Lava-louças Triex, 88 centavos. Sorvete Vilela ou sobremesa Chandelle, 8,89. Cerveja Amistel, 2,29. Creme de leite Tirol, 1,88. Leite condensado semidesnatado Tirol ou mistura para bolo Flashman, 3,78. Café Eco, 3,49. Lava-roupas Omo, 18,78. Amaciante Assim, 3,88. Papel higiênico Neve, 10,49. Cebola comum, quilo, ou uva Niagara bandeja, 2,88. Maçã Gala ou laranja Pera Rio, quilo, 1,95. Melão comum ou abóbora cabutiá, quilo, 1,47. Alho a cada 100 gramas. Melancia comum ou ameixa importada a cada 100 gramas, 98 centavos. Frango resfriado Super Frango ou Quality, quilo, 5,98. Alcatra bovina, quilo, 31,90. Colchão duro bovino, quilo, 26,90. Ascensioso bovino, quilo, 23,90. Açúcar Itajá, 10,98. Arroz Califórnia, 18,85. Tatico, 4 lojas em Goiânia, 2 lojas em Aparecida de Goiânia. Tatico, grande Tatico, é barato todo dia. Ô, Baianão, coloca aqui o pote 1 e o pote 2, abraçando também o grande Mateuzinho. Alô, Mateuzinho, parabéns, Mateuzinho, valeu, Fernando Bocão, valeu, grande Rui. O pote 1, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Internacional, Atlético Paranaense, Santos, São Paulo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, o Bahia, o Fluminense, o Ceará, o Chapecoense, o Vasco da Gama, que ganhou ontem do Flamengo, rapaz, o Vasco da Gama, o Elmo e o Martini estão todos felizes aqui na televisão, estão batendo palmas, oi, que coisa do futebol. O América Mineiro, combinado? Esse aí é o pote 1. O pote 2, o Atlético Goianiense, o Vila Nova, o nosso Tigrão, o Fortaleza, o Red Bull Bragantino, o Vitória, o CRB, o Curitiba, o Criciúma, o Remo, o ABC, o Juazeirense, o Brasiliense, o Criciúma, o Cianorte e o 4 de julho. E o Avaí. Tirou o Cuiabá. Então é o seguinte, é o pote 1 contra o pote 2. Então o Atlético pode pegar aqueles clubes lá. Enche a tela aí, Baianão, o nosso telespectador. Vê, gente, o pote 1 vai ser sorteado com o pote 2. Isso. Você escolheria algum time aí pro Atlético e o Vila Nova enfrentar ou não? Sim. Quem você queria? Eu penso que os dois times mais fracos seriam América Mineiro e lá do Chapecoense. Então. Seriam os dois adversários mais adequados. Como é que é, Baiano? Repete aí, Baianão. Vira pra dar certo, Baianão. Tá aí, Baianão falou pra me virar pra 3 aqui. Então tá aí, ó. Que coisa linda. Então, tá aí. acho que o América Mineiro, nesse momento, né? Porque em junho, Beto, pode ter reforçado, tudo pode acontecer. Mas nesse momento, o América Mineiro e o Chapecoense seriam, teoricamente, os adversários mais fáceis, né? Então, para Vila Nova e Atlético. Então tá aí, então o Dragão pode enfrentar, né? Vai ter o sorteio ainda, a CBF não marcou o sorteio. Pote 1 contra o pote 2. O nosso time, o Atlético e o nosso Tigrão está no pote 2. Ei, coisa linda, hein? E se passar é mais dinheiro para o estado de Goiás. Seria ótimo. Que venha mais grana, e que venha mais classificação.
Exatamente. É, não é? Que venha mais Michael. Que vem. Grande Micha. Ei, Michael. Eu tenho uma camisa bonita lá, com a foto dele, E a autografada. camisa dele serve a você, né? Não, fizemos um jogo, final de ano, lá de Solidário. Vocês são todos grandões, né? Sofreu o pênalti, ele me chamou, Betão, bate aqui. Sabe o que aconteceu? Caixa. Tinha goleiro? Ah, mas claro que tinha, rapaz. Aqui não erra, não. Gente, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Mostra de novo aqui, Baiano, os próximos jogos pra gente entrar agora no Goianão 2021, que tá pegando fogo aí, ó. Os próximos jogos. E o Goiás, gente, ó. O Goiás e o Goianese fora de casa, seja por decisão, e o Vila Nova recebe a Aparecidense. Então, vamos falar do Vila. Como é que o Vila tá se preparando para esse jogo diante da Aparecidense? Quem conta a história e todas as informações do Vila é um garoto nota 10 que está arrebentando a boca do balão. Tá bonito, hein? O Bruno Alves. Boa tarde, Bruno. Boa tarde para você também, Beto Brasil. Boa tarde especial para você que acompanha o programa Esporte Total aqui pela TV Goiânia Band. Estamos chegando com as informações do Vila Nova. Após empatar na última quarta-feira contra a equipe do Iporá, o Vila Nova já segue os seus treinamentos visando a partida do próximo domingo. Enfrenta no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga a equipe da Aparecidense pela 9ª rodada do Campeonato Goiano. Vila Nova e Aparecidense já se enfrentaram no primeiro turno. A partida foi no estádio Aníbal Batista de Toledo e ficou empatada em 0-0. Mas na partida de domingo, vale a liderança do Grupo B. Hoje, a Aparecidense é a líder, tem 15 pontos. Vila Nova está em segundo, tem 14. Até agora, o Tigrão realizou 8 partidas. Tem 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Para a partida de domingo, diante da Aparecidense, o técnico Wagner Lopes já tem um desfalque certo. O meia Dudu recebeu o 3º cartão amarelo no empate contra a equipe do Iporá e por isso desfalca a equipe do Vila Nova. O provável substituto de Dudu deve ser Yuri, ele que não vinha sendo relacionado, pois estava se recuperando da Covid-19. Mas 2 jogadores continuam no departamento médico, o zagueiro Simon e também o lateral esquerdo Thiago Carneiro. Fora esses jogadores, o Vila Nova deve estar completo para a partida contra a equipe da Aparecidense no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Com isso, já podemos aqui esboçar uma provável escalação do Vila Nova para domingo, com goleiro Georgemi, lateral direito Celcinho, a dupla de zaga com Rafael Donato e Nilson Júnior, o lateral esquerdo é o William Formiga, o meio de campo com Yuri, Pedro Bambu, Alain Mineiro e Arthur Rezende. Campo de ataque com Pedro Júnior e Tiaguinho. É o Tigrão, rapaz. Aí algumas mudanças, mas o Dudu vai fazer falta ou não? O Dudu faz falta, Beto, porque é o jogador mais regular do Vila Nova. Ele vem jogando bem, né, o Dudu? Ele tomou conta ali, né? Ele fez com o Pablo Roberto, aquela dupla de volantes ali, juntamente com o Alain Mineiro, meio campo perfeito. O Alain Mineiro teve aquele probleminha, o Pablo foi embora, e o Dudu continuou firme. Só que hoje tem 2 excelentes companheiros, Bambu e Arthur Rezende. São 2 bons companheiros e a opção é boa. O Yuri é uma boa opção, mas ele pode também, Beto, colocar o João Pedro, entendeu? E simplesmente colocar o Alain Mineiro no meio de campo. É uma boa opção. É uma boa opção. Ó, a Aparecidense tá bem firme aí, hein? É um time... Pode brincar, hein? É um time afiado. Thiago Carvalho tem um time na mão. Tem jogadores experientes, certo? O Albano, tecnicamente, é o melhor do time e tem o artilheiro Alex Henrique. E que os 2 já vestiram a camisa do Vila, né? Já vestiram. É, o Alex Rodrigues. E tem mais um que já vestiu. O capitão. O Wesley Matos. O Wesley Matos, grande capitão. O Wesley Matos. O Wesley Matos. Ele que inventou aquele negócio que eu pareço com o jogador... O Matheus. O Matheus Anderson. Matheus Anderson. É mentiroso. Não, você é o pai dele. É o pai dele. Mas ele é mais velho que o Beto Brasil. O Matheus Anderson é mais velho que eu. É verdade. Ele é meu pai. Agora, Beto... Mas ele é bonito. O Matheus Anderson é bonito. Por isso que parece comigo. Detalhe. Além do Albani, do Alex Henrique, tem um jogador na Aparecida que é muito bom, o Cardoso. Jogador que dribla muito, né? Finaliza também. Favorito para ganhar o jogo, sai Muro ou Samura? Favorito é o Vila Nova. Ah, é? É o Vila Nova. Olha, a Aparecida é a líder, tem a melhor defesa, mas o Vila Nova ainda tem, individualmente falando, um time melhor. Joga no Oba, então, é pequenininho, né? Mas se o Samurai tivesse que apostar,
é no Tigrão. Tá certo, então. E é o jogo que vale a liderança, né? Que vale a liderança. Vale é o a primeiro liderança. e tal. E tem muita história boa. Enquanto tu não me esconda nada, o jogo é importante. A Vila Nova é a presidência, é no Oba, joga em casa, comecei a torcida, mas pra você o Vila Nova é favorito. Eu penso que o Vila Nova tá melhor que a Aparecidense hoje. Tá vendo aí o Guinativa? Olha só, palavra do Tá na hora do Carleto, você não vai jogar não? Tá na hora, não tá? Tá na hora. Tá na hora do Carleto voltar a jogar. Mas ele vai jogar. Só mais informação, o Renato não joga, o zagueiro não joga. Tá desfalcado. Levou a tarjeta amarela. Então está fora do jogo contra... Tá aí. A Aparecidense Vila Nova de Aparecidense. É jogão de bola, meu amigo. É Goianão 2021 que está arrebentando a boca do balão. É por isso que eu vou ter que recarregar as baterias. Opa. Vamos recarregar as baterias? Ó, precisou de baterias, meu amigo, minha amiga? Shopping das Baterias, hein? A loja mais completa em baterias do estado de Goiás. Ligou que chegou! Shopping das Baterias, onde a qualidade e menor preço prevalecem. 32550708. Shopping das Baterias, seja bem-vindo. Em que posso te ajudar? Este é o Wilson. Alô, Wilson, um abraço pra você, um abraço pro seu papai também usando a bomba. Meu amigo, ó, vai funcionar o carro, ó. A bateria pifou. Não se preocupe, mas ligue, Shopping das Baterias. Ei, Wilson, tá lá pra te atender 24 horas, grudado no telefone, é só ligar, beleza? Gente, vamos pro breve intervalo, Baianão? Vamos pro intervalo? E vamos voltar rapidinho. Vamos então para o intervalo e voltar com o Goiás Esporte Clube e muito mais aqui no Esporte Total. Muito obrigado por sua audiência. Gente, é assim, ó. É rapidinho, tá? É VaptVupt. Até já. Saia do vermelho e conquiste sua mudança de vida com a premiação do Goiás da Sorte desta semana. Só no quarto prêmio tem 30 mil reais. São 30 mil reais só no quarto prêmio. E no primeiro, segundo e terceiro prêmio tem 3 mil reais. Além de 10 prêmios no Giro da Sorte, tudo isso por apenas 5 reais. Ao adquirir este título, você pode contribuir com a Vai Brasil. Compre o seu Goiás da Sorte online, sem sair de casa ou nos pontos de revenda autorizados. Não deixe para amanhã, são 30 mil reais só no quarto prêmio. Goiás da Sorte, sua felicidade é aqui. Comece já uma pós-graduação na Universo sem sair de casa. Com os cursos de especialização à distância, você conquista o sucesso profissional ou aquela vaga importante no trabalho. E o melhor, a primeira mensalidade sai por apenas R$ 99. Prepare-se e conquiste os seus objetivos com a pós-graduação à distância da Universo. Na modalidade à distância, você terá mais flexibilidade nos horários de estudos, economia e ainda garante o diploma com a mesma certificação do presencial. Não perca tempo, procure um polo de ensino mais próximo e inscreva-se. universo.edu.br. Tem pedaço meu em cada bar, tem pedaço meu em cama de amor. Música, prêmios, interação, diferente, igual a você. Esta é a Bons Ventos. Imola, uma das capitais da Fórmula 1, fica em um país apaixonado por velocidade. Terra de campos, castelos e cavalos. Muitos cavalos. Mas quando a pista esquenta, não vai ter essa de time da casa não. Quem vence essa disputa? Neste sábado, 8h30 da manhã, tem treino de classificação. E neste domingo, 9h30, tem GP da Emília-Romanha. Fórmula 1 é Band. Já estamos de volta, lá meu povo, um abraço pra você. Gente, vamos falar do Goiás Esporte Clube, informações do Verdão com Felipe André. Exatamente, Beto, estou de volta agora para falar do Goiás. O presidente Paulo Rogério Pinheiro, que reclamou bastante da arbitragem depois do empate por 1-1 com a Aparecidense, decidiu aplicar uma nova portaria. O Goiás decidiu que nenhuma pessoa pode entrar no centro de treinamento, pode entrar nas instalações do clube com uma roupa em alusão a alguma outra equipe, seja nacional ou seja internacional. A única exceção é a seleção brasileira. Então o Goiás aí com uma nova portaria no meio de alguns resultados ruins, de tropeços, de eliminação na Copa do Brasil. Agora a preocupação do Goiás foi em relação à vestimenta de quem visita, de quem está diariamente ou até membros da imprensa que estão nos jogos do Goiás lá, seja na Serrinha, seja no centro de treinamento do clube. Agora o treinador Glauber Ramos prepara a equipe para o duelo deste domingo, 4 horas da tarde, contra o Goianésia, lá no estádio Valdeir José de Oliveira. O treinador não vai contar com o zagueiro David Duarte, que está suspenso, pois foi expulso na última rodada, mas vai contar com o retorno do volante Madison,
Para enfrentar o Goianésia, o Azulão do Vale, comandado por Ariel Mamed, que está na sequência boa e que busca até mesmo roubar o lugar do Goiás na fase de classificação, pensando já nas quartas de final do Goianão de 2021. Tá aí, informações do Goiás Esporte Clube, que tem jogo decisivo. Precisa de uma vitória para se classificar. Vamos colocar de novo aqui a tabela aqui. Falar o que do Goiás Esporte Clube? Mais uma vez, o Goiás não é favorito nessa partida. Tá aí a classificação. O Goiás tem 10 pontos. Né? Tá, o Goianésia tem 10 pontos. Tem 10 pontos. O Goiás tem 11. Com a vitória já garante a classificação. Garante a classificação. Eu até diria, Beto, que o empate não é um mau resultado pro Goiás, jogando lá. E outra coisa, vai um time muito de garotada, porque o David não joga, né? Ele foi expulso. O Fábio Santos continua fora do time. É só garotada. Então, um time assim, que né, pode tremer um pouquinho lá na hora. Favorito para ganhar o jogo, Goiás ou Goianésia? Favorito para ganhar o jogo é o Goianésia. Fala pra mim. É o Goianésia? É o Goianésia. Goianésia? Goianésia. É o Goiás, chefe. É o Goiás, chefe. Não. É o Goiás contra o Goianésia, chefe. Nesse jogo, lá no Valdeir, o favorito é o Goianésia. Você ganha pra isso? Quer comentar isso? Agora, tudo no campo da teoria, mas eu penso que o Goianésia tá mais próximo da vitória. Tá certo. Olha, Esse é o palpite do nosso grande samurai. Eu tô preocupado com a defesa, né? Que vai uma defesa que nunca jogou junto ali, Iago Mendonça, Heron, né? Pegar um time experiente, como é o time do Goianésia, né? Vai ter que jogar certinho. Muito bom. Tá aí então, Goianésia e Goiás, final de semana. O Goiás precisa da vitória para garantir de vez a classificação, ficar tranquilo. Tá aí então, e Goiás fugir Esporte Clube. Do Atlético, né? Fugir do Atlético. É porque quem ficar em quarto, pega o primeiro colocado do outro grupo. Aí por aí vai, né? Aí Entendeu? Então esse jogo, ele já sinaliza um caminho mais fácil ou mais difícil. Futebol, meu filho. Vamos então agora falar do futebol pela Europa, com ele, meu amigo Neto Brasil. Boa tarde, Neto! Sextou! Um grande abraço a todos os amigos aí acompanhando o Esporte Total no estado de Goiás. Beto, Manchester City está classificado para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Primeira vez sob o comando de Pep Guardiola, colhendo os frutos de um belo trabalho feito aí nos últimos anos à frente do Manchester City. Eles que vão enfrentar justamente o Paris Saint-Germain de Neymar, Mbappé e companhia. Então, quer dizer, dois times que jogam pra frente irão se enfrentar nas semifinais. Jogaço que você não pode perder. E o craque Haaland do Borussia Dortmund, que está disponível no mercado para os clubes aí europeus, para quem quiser contratá-lo, e colocou até valor, viu? O pai dele, que é o agente dele, colocou os valores aí para tirar o Haaland do Borussia Dortmund. E o jogador tá com um salário bem alto, viu, Beto? Tá pedindo aí por temporada o salário de 35 milhões de euros, o que daria aí 235 milhões de reais. Na outra partida, o Real Madrid se classificou contra o Liverpool, veio aqui na Inglaterra, empatou em 0-0 e graças à vitória do jogo de ida está nas semifinais e vai enfrentar a equipe do Chelsea, que já tinha se classificado na terça-feira. Ontem nós tivemos aí também jogo das quartas de finais da Europa League e nós temos os 4 semifinalistas aqui, ó. Roma vai enfrentar o Manchester United e o Arsenal vai enfrentar o Villarreal. 2 times ingleses aqui nessas semifinais. Todos jogam muito pra frente, futebol alegre, futebol pra cima. Então, grandes jogos por vir aí no futebol europeu ainda nessa temporada. Claro, semana que vem eu vou trazer muito mais. Ótimo final de semana. Agora é com você, Beto Brasil. Deixa comigo, Neto Brasil, grande Neto Brasil. Meu amigo, esporte na tela da TV Goiânia Band, viu? O esporte é aqui, na tela da TV Goiânia Band. O seu final de semana começa com muita adrenalina, com a transmissão exclusiva do treino classificatório da Fórmula 1 do sábado, a partir das 8h30 da manhã, na tela da TV Goiânia Band. À 1h30 da tarde tem campeonato alemão ao vivo, Bayer Leverkusen e Colônia. Ei, meu Deus, não para por aí não. Domingo a emoção começa mais cedo, na TV Goiânia Band, com a Fórmula 1 ao vivo, grande prêmio lá de Emília-Romana, com exclusividade a partir das 9h30 da manhã. À 1h da tarde, o futebol entra em campo com o campeonato italiano ao vivo, Torino e Roma. Às 8 da noite, Brasileirão Feminino A1, Palmeiras e Ferroviária. Ai, não para não, não para não. E para encerrar, muito bem, o final de semana, ó, com exclusividade, tem a NBA ao vivo, que a Minnesota contra Los Angeles Clippers, a partir das 11 da noite. Eu não falei? Esporte é aqui, na tela da TV Goiânia Band. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal de Rio Verde, pro prefeito, tá aqui, ó. Deixa eu mandar um abraço
pro professor Bertoldo, da UNRV, e o prefeitão de Rio Verde, o Paulo do Vale. Já temos aí uma equipe de jornalismo completa aí em Rio Verde, hein? Que coisa linda, hein? Viu aí? Olha quem tá conosco agora aqui. Você viu? Rio Verde, ao vivo, em todo mundo ligado agora em você. Você sabia disso? Todo mundo tá o prefeito Paulo do Vale, que é muito querido em Rio Verde, né? O professor Bertoldo, lá da UNV, e tá todo mundo lá. Um ótimo administrador mesmo, porque o que ele vem fazendo na cidade, eu conheço bem. Rio Verde, né, Beto? Você sabe, a família da minha esposa é de Santa Helena, eu direto estou em Rio Verde lá. A cidade cada vez fica melhor. E é pertinho, cresce muito. E Santa Helena de Rio Verde é pertinho, pega aquele seu helicóptero. Não, pô, isso é 35 quilômetros ali. Ah, é? É do lado, é do lado. Praticamente as pessoas que vivem em Santa Helena, né, saem ali para ir em restaurantes, vai para o shopping também, que tem um shopping fantástico lá. Se não me engano, é o Buriti Shopping, que tem lá em Rio Verde, né? Cidade grande. Cidade lá fantástica. Tem dinheiro pra caramba, lá tá a produção, produtores rurais. Vou pra lá. Hospitais fantásticos. Muito bom. Grande Rio Verde. E agora o Porto Seco, né, meu amigo? Vai gerar emprego pra caramba. Coisa linda. Vicentão, como é que tá na tela de hoje? Sexta-feira. Sextou, né? Sextou. Muita informação, Betão. Nós vamos falar muito aí sobre a pandemia, né? Como sempre, o principal assunto, chegada de vacinas, né? Também mapa de calor com as regiões aí, algumas regiões que já saíram, né, daquele estado de calamidade, né? Foram para o estado aí crítico, que é o estado mais moderado. Vamos ver, né? Vamos torcer, Beto. Vamos torcer para melhorar. Vai dar tudo certo. Tá? Um abração pra você, arrebenta aí, aumenta agora a audiência, coloca a televisão no ar agora, porque quando você fala assim, sobe o som, Bocão, o pessoal fica tudo doido, todo mundo já acostumou, todo mundo já começa a falar isso, sobe o som, Bocão. É nóis. Valeu, Betão, ótima sexta, falou, Samura. Bom final de semana. Fica aí, gente, com informações, tá? Na tela com o Vicente da Tela. O esporte pode na segunda-feira. Até segunda. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau. Esporte Total. Oferecimento. Saga Seminovos. Veículos com garantia de 1 ano com assistência 24 horas. Saga Seminovos. Ótima sexta-feira a você, o telespectador da TV Goiânia Band, você que estava aí acompanhando o Esporte Total com Beto Brasil e o Sábado. Seja muito bem-vindo aqui à redação da nossa sede aqui de jornalismo. Agora você fica com os principais destaques aí desta sexta-feira. Finalzinho de semana já chegou e você vai terminar a semana muito bem informado. Se liga aí que eu vou passar os destaques de hoje para você aí do outro lado da telinha. Sobe o som, Bocão! Hoje o Goiás recebeu mais vacinas. Foram mais de 187 mil doses, hein? Da AstraZeneca e também da Coronavac. Parte delas serão para a primeira dose. Daqui a pouco, os detalhes sobre esse assunto para você. E olha só, a Prefeitura de Goiânia muda o horário de feiras especiais. Quem traz o destaque é a Stephanie Araújo. Vicente, como uma forma de amenizar esse problema econômico gerado pelo isolamento social, a Prefeitura de Goiânia liberou as feiras especiais para funcionarem durante a semana. Daqui a pouco eu falo os detalhes sobre isso. Você vai ver também que empresários e funcionários públicos são investigados por furarem a fila da vacina contra a Covid-19 do interior do estado. Na tela. Pois é, Vicente, nós vamos falar dessa grande operação da Polícia Civil que pegou pessoas que estavam dando um jeitinho de furar a fila da vacinação contra a Covid em Rubiataba e em Séries. Nós vamos mostrar como é que essas pessoas estavam agindo para fazer essa prática ilegal e também imoral. Daqui a pouquinho, na tela. E o Acaraí Martins vai mostrar para você que um criminoso foi preso, né, por furtar carga em Aparecida de Goiânia. Vicente, as equipes da CPE Aparecida prenderam um homem suspeito de furtar cargas de alto valor. Uma das cargas furtadas está avaliada em mais de R$450 mil. Os detalhes dessa ocorrência eu te conto em instantes na tela. Parece que esse bandido faz parte de uma quadrilha especializada não só no furto de carga, mas também no roubo. Daqui a pouco os detalhes para você na tela. Segura aí você do outro lado da telinha que eu já volto, é rapidão, ó. 1 minutinho no relógio, já direto do estúdio.
Na tela, oferecimento Tatico, barato todo dia. Quem é produtor rural sabe quanto uma boa parceria é importante. Por isso, o Banco do Brasil está aqui. Para tudo que você imaginar. Para garantir a primeira muda, para bater recorde na colheita, para conquistar o novo maquinário, para plantar, produzir ou crescer, conte com o crédito do Banco do Brasil. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Vem ser cliente. A parceria Vila Nova e Universo completou 1 ano. O sucesso veio através do projeto dos esportes olímpicos. Com a renovação, os benefícios chegaram para você, sócio torcedor. São 50% de desconto nos cursos de odontologia e medicina veterinária. Os demais cursos têm 60%. Eu disse 60% de desconto. Invista no seu futuro. Faça valer essa mega vantagem que o sócio Tigrão e a Universo traz para você. Na guerra contra a Covid-19, a Aparecida não tem medido esforços. Trabalha de forma responsável, seguindo as recomendações da OMS. A Aparecida já realizou mais de 230 mil testes, mais de 1.500 por dia. Faz também um monitoramento de casos pela central de telemedicina, ofertando oxímetros e exames para não sobrecarregar o sistema de saúde. A cada 100 mil habitantes, a Aparecida oferece 29,3 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. Isso é quase 3 vezes mais que o mínimo recomendado pela OMS. Soma-se a isso o isolamento social intermitente por escalonamento regional, modelo equilibrado, com 98% de adesão, fazendo com que a Aparecida tenha uma das menores taxas de letalidade do país. A guerra é contra o vírus. Faça a sua parte. Use máscara, lave as mãos e respeite o isolamento social. Você e a Prefeitura de Aparecida. Juntos, salvamos vidas. Saia do vermelho e conquiste sua mudança de vida com a premiação do Goiás da Sorte desta semana. Só no quarto prêmio tem 30 mil reais. São 30 mil reais só no quarto prêmio. E no primeiro, segundo e terceiro prêmio tem 3 mil reais. Além de 10 prêmios no Giro da Sorte. Tudo isso por apenas 5 reais. Ao adquirir este título, você pode contribuir com a Vai Brasil. Compre o seu Goiás da Sorte online, sem sair de casa ou nos pontos de revenda autorizados. Não deixe pra amanhã. São 30 mil reais só no quarto prêmio. Goiás da Sorte, sua felicidade é aqui. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Música, prêmios, interação, diferente, igual a você. Esta é a Bons Ventos. Imola, uma das capitais da Fórmula 1, fica em um país apaixonado por velocidade. Terra de campos, castelos e cavalos. Muitos cavalos. Mas quando a pista esquenta, não vai ter essa de time da casa não. Quem vence essa disputa? Neste sábado, 8h30 da manhã, tem treino de classificação. E neste domingo, 9h30, tem GP da Emília-Romanha. Fórmula 1 é Band. De volta na tela pra você, sexta-feira, hein, Bocão? Vamos dar uma animada, né, Bocão? Chega de desânimo, pelo amor de Deus. Nós estamos precisando de um pouco de ânimo, né, Bocão? Sobe o som aí, sextou. Mesmo com pandemia, nós temos que trazer alegria também, né? Senão ninguém aguenta mais ficar assistindo jornal, né? Ficar assistindo aí as notícias, só ver coisa ruim. Sextou, né? Você que pode aproveitar, aproveite com a família, né? Fica em casa aí com a família, né? Faz um churrasquinho, toma uma cervejinha, mas sem aglomerar demais, né? Faz só com as pessoas mesmo que você está acostumado a encontrar, né? Pra gente não piorar mais ainda essa situação, né? Situação que não está muito boa ainda, né? Nós vimos aí realmente os números abaixarem em relação à Covid, né? Mas ainda estamos numa situação preocupante, né? Principalmente que a gente está esperando aí para ver se não vai vir resquícios, né? Do feriadão, do último feriadão de Páscoa, né? Em relação ao número de infectados, né? Em relação aí ao número de mortes também, né? Principalmente que tem uma notícia aqui que não é muito legal, né? Em relação ao número de mortes já esse mês, né? Esse mês aí que já ultrapassou ao número de mortes ao mesmo período do mês passado, que era considerado, né, aí o mês mais letal da pandemia.
né? Vamos falar com o Ismael daqui a pouquinho, né? O secretário de Saúde estadual, sobre esse assunto também. Vamos começar com a Stephanie, tá pronta? Stephanie tá pronta direto da redação, já pode colocá-la na tela, que ela vai trazer informações para a gente sobre o mapa de calor, né? O mapa de calor, para quem não sabe, é um mapa que é feito pela Secretaria de Saúde estadual, mostrando como está, né, a situação naquelas regiões. 18 regiões, né, que tem no nosso estado, parece que de 18 regiões aí, 3 já saíram do estado de calamidade e foram para o estado mais moderado, que é considerado aí o estado crítico. É isso mesmo, Stephanie? Boa tarde. Oi, Vicente, ótima tarde para você e a todos que acompanham na tela. Isso mesmo, das 18 regiões aqui do estado, 3 então estão no estado moderado aí, né, de casos de Covid-19. Foram analisados aí que essas regiões tiveram uma redução em alguns pontos específicos. E uma dessas regiões é a região dos Pirineus. São várias cidades ali, como a cidade de Abadiânia, Alexânia, Anápolis, Campo Limpo de Goiás. Várias regiões, Pirinópolis também está nessa região, e foi constatado que lá nessa região teve uma redução, então, dos casos de Covid-19. Na verdade, pessoas que morreram com a doença tiveram uma redução também de 60% ali naquela região. Na semana passada, essa região estava com coloração vermelha. A gente observa agora o mapa aí. Todas essas regiões que estão em coloração vermelha estão em estado de calamidade. São muitos casos de Covid-19, internação também. Então, essas regiões precisam seguir aí os protocolos, claro, todas seguem os protocolos de segurança, mas são regiões que têm um comércio mais restrito, apenas 30% da capacidade, 50%. Já esses casos de moderado, né, que é o que a gente está anunciando agora, que são 3 regiões aqui do estado, são um pouco mais tranquilos, então pode ter uma liberação um pouco melhor aí nessas regiões. As regiões que já estavam desde semana passada, nessa média de casos, é a região norte e Serra da Mesa, que se mantiveram na situação crítica, né? É uma situação que não é de calamidade, mas ainda assim é uma situação crítica. A Serra da Mesa são cidades ali como Alto Horizonte, Campo Norte, Colinas do Sul, Mara Rosa, Niquelândia, entre outras cidades. E a região norte é de Bonópolis, Campinaçu, Minaçu, Porangatu, Santa Teresa de Goiás, São Miguel do Araguaia, entre outras regiões ali também. A região de Pirineus, que foi a que saiu esta semana da situação de calamidade, foi para a situação crítica, apresentou melhora em 3 índices, que foram: menos pessoas morreram na cidade por conta da doença, teve uma redução aí de 62%, a velocidade de contágio também reduziu, e a ocupação de leitos de UTI públicos e privados, que registrou o índice de 83,79%. Mas na cidade, outros índices continuam altos, como a incidência de solicitações de leitos de UTI, a regulação, e a incidência de casos de síndrome respiratória aguda grave. Então, Vicente, é uma notícia que ameniza um pouco, né, a nossa preocupação, saber que essas cidades, 2 se manteram desde semana passada e uma entrou então nessa situação crítica, que não é calamidade, mas ainda assim é muito preocupante, e a gente tem que continuar atento, né, Vicente? Sempre obedecendo às regras, cumprindo aí. Aqui em Goiânia a gente sabe que o comércio foi liberado mesmo nesse momento em que era para estar fechado. Importante que as pessoas cumpram as regras para que a gente consiga então passar por esse alto índice, né, de casos aqui no estado. Vicente, é com você. Legal, é isso mesmo, Stephanie. Nós temos que respeitar ainda, né? Temos que tomar cuidado, né? A gente não sabe mesmo o que tem por vir ainda, né? Nós temos que respeitar mesmo essas regras, essas normas, principalmente impostas aí no decreto. Obrigado, Stephanie, mais uma vez pelas informações sobre esse assunto, né? E outros também relacionados à Covid. A gente fala com o secretário Ismael. Ele já está plugado? Secretário de Estado, o secretário de Saúde estadual Ismael Alexandrino, mais uma vez aqui participando com a gente para falar sobre esses assuntos, principalmente, né, do que eu falei aqui no início do programa, né? Já o número de mortes desses primeiros 15 dias desse mês, que já superou o número de mortes do mês de março, né, o mês anterior, que foi considerado o mês mais letal da pandemia, né? Realmente é uma situação que preocupa já ou não ainda, secretário? Seja muito bem-vindo, uma ótima tarde. Vicente da Atena, muito boa tarde, prazer estar contigo. Vicente, o mês de abril, nós precisamos identificar o que significa cada indicador deste, né? O fato de ter uma taxa de mortalidade, o número de mortos
mais alto na primeira quinzena é reflexo do mês de março, não é reflexo do mês de abril. O mês de março foi o mês que nós tivemos na segunda e na terceira semana uma exacerbação muito grande do número de casos e de pacientes que se agravaram com necessidade de UTI. O mês de abril nós já entramos numa redução do R, que é a velocidade de contaminação, uma redução da mortalidade propriamente dita e também a redução do número de pedidos de UTI. Esse número de pedidos de UTI reduzindo, Datena, faz com que nos próximos dias comecemos a ter uma redução também do número da taxa de ocupação. Ela permanece alta, ainda acima aí da casa dos 90%, inspirando muito cuidado, mas eu acredito que no final da próxima semana tenhamos essa redução. Então pode ser, se é um reflexo do mês de março, pode ser então que março vai bater o recorde aí de número de mortes de abril. Não, provavelmente, né, secretário? Justamente, em relação a óbitos, há um delay de registro, né? Isso historicamente sempre existe, mas o mês de março até agora, para nós da área técnica e também para outros avaliadores, o mês de março foi o mês mais crítico no estado de Goiás e também no Brasil, como prevíamos. O mês de abril não é que será um mês tranquilo, será um mês também de tensão, será um mês de extremo cuidado também. Teremos uma taxa de ocupação alta, mas com um platô, uma estabilização com a discreta tendência aí no final do mês de abril. Então, por isso, é fundamental que continuemos tomando cuidado, sobretudo nessa fase que é uma fase que se imaginaria que ficaria fechada e houve uma construção com muito pé no chão, com muita responsabilidade para que pudéssemos funcionar as atividades, né, laborais dentro de escalonamento de horário e de critérios bem estabelecidos. Com essas atividades funcionando e com o fechamento aos finais de semana, pode frear um pouco esse índice aí, secretário? É o que a gente imagina, né? Nós estamos buscando o ponto de equilíbrio entre o funcionamento de todas as atividades e também o controle da pandemia. A gente não pode, né, ter a irresponsabilidade de abrir tudo de uma vez, senão todo um trabalho feito nos últimos, sobretudo nos primeiros 14 dias do decreto anterior, vá por água abaixo. Então, nós queremos voltar às atividades o mais rápido possível, com o maior número possível, de próximo à normalidade. Nós precisamos entender que essa volta ela é gradual, com muito pé no chão, com muito equilíbrio, para que não tenhamos vidas ceifadas, né, de forma descontrolada. Agora, Ismael, é difícil funcionar, né? Um trabalho como esse tem que ser feito em conjunto, né? Em equipe mesmo, né? Se a gente não trabalhar todos juntos, né, estabelecendo as normas e tal, fica difícil da gente poder frear esses índices, porque a gente está vendo cidades que infelizmente não vão seguir o decreto e vão manter suas atividades abertas, né? Mesmo as atividades não essenciais, abertas aos finais de semana, principalmente a cidade de Caldas Novas, que é uma cidade turística e que recebe gente pra caramba. Então fica difícil, né? Quando alguém ou algum prefeito de algum município decide não seguir essas regras, até mesmo porque a gente falou do mapa de calor agora, né? E é preocupante ainda, só 3 regiões que não estão naquela situação de calamidade. E Caldas Novas está dentro dessa situação de calamidade. Não, certamente. E não só, Datena, que são medidas sanitárias, né? O enfrentamento da pandemia não é só questão de saúde, envolve outras secretarias e envolve, sobretudo, comportamento da população e decisão do gestor. Então, quando se propõe um determinado decreto, é imaginando que aquilo vai contemplar daquele momento da forma mais correta possível. Então, cidades turísticas sempre nos trazem uma preocupação extra, porque são cidades que, naturalmente, as pessoas tendem a ter um convívio mais despreocupado, por assim dizer, tendem a tirar a máscara, andar na rua sem máscara e tudo mais. E, nesse momento, que há, sim, uma tendência de estabilização e até uma tendência de queda, se a gente deixar de tomar essas medidas de cuidados pessoais, de não uso da máscara, não uso do álcool gel, certamente teremos impacto na coletividade. Então, cada um precisa ter
a sua real percepção do que ele vai contribuir ou prejudicar o desenrolar da pandemia. Agora, Ismael, a gente está vendo muitos casos aí de fura-fila, né? Eu não sei, tem alguma conversa do Estado para poder tomar ações mais enérgicas aí com essas pessoas que, infelizmente, insistem, né, em furar a fila e até mesmo furtar a vacina, né, por parte de funcionários públicos. A gente está vendo isso no país todo e também acontecendo aqui no Estado, né? Olha, o Estado de Goiás, a Secretaria de Estado, tem sido extremamente enérgico em relação a isso. Temos tido todo o apoio necessário do Ministério Público do nosso Estado, que tem sido enérgico e atuante em relação a essa questão de fura-filas, né, de pessoas que se arvoram de um direito que não tem naquele momento, né, querendo aí ultrapassar outras pessoas que deveriam estar sendo vacinadas. Muitas pessoas já estão respondendo o processo, outras já pagaram multas, mas tanto o Ministério Público quanto a Secretaria de Estado, nós estamos muito atentos em relação a isso, continuaremos atentos e não permitiremos esse tipo de atitude. Legal. Obrigado, secretário, mais uma vez pela participação. Eu sei que a sua agenda está lotada e você precisa rápido aí participar de algumas reuniões. Obrigado mais uma vez, viu? Uma ótima tarde. Ótima tarde, Vicente da Atena. Bom trabalho. Obrigado. Ô, Kabila, tá pronta a reportagem aí do Fura-Fila? Porque nós temos a reportagem de uma operação da Polícia Civil do Fura-Fila, né, que inclusive eu falei com o secretário agora, né, a operação da Polícia Civil contra empresários e funcionários, né, públicos, né, que estavam fazendo esse esquema de fura-fila, né, os funcionários públicos que desviavam aí a vacina, provavelmente, né, e vendiam por fora. E os empresários que se faziam passar por pessoas aí, trabalhadores da área da saúde. Teve um caso, parece, de uma engenheira que disse que era atendente de uma clínica odontológica. Comprovaram que não era, que era tudo balela, e ela estava se aproveitando disso para poder tomar a dose da vacina. Foi em Morrinhos e Séries, se não me engano, no interior do estado. Vamos acompanhar na reportagem do Giovanni Azara. Pois é, Vicente, a Operação Falsa Modéstia, uma grande operação deflagrada hoje em duas cidades, Rubiataba e Séries. Né? Eu quero até chamar já as imagens que mostram toda a movimentação que já foi bem no início do dia, logo cedo, como vocês podem ver, um grande aparato policial, cerca de 40 policiais envolvidos, 15 viaturas para cumprir, né, esses mandados de busca e apreensão, fazer todas essas investigações contra pessoas, olha só, que furavam fila da vacinação contra a Covid, né, se passavam ali por trabalhadores da área da saúde para poder furar essa fila. Só que essas pessoas não trabalhavam realmente na área da saúde. Mas quem vai explicar realmente como é que foi todo esse trabalho é o doutor Gustavo Mendes, que é o delegado de Rubiataba, que comandou toda essa operação. Vai explicar para a gente, né, doutor, como é que vocês chegaram nessas pessoas e como é que elas conseguiam, né, comprovar falsamente, logicamente, de maneira falsa, que elas trabalhariam, né, na área da saúde. Isso. A Polícia Civil, através do Ministério Público, recebeu uma requisição informando que determinadas pessoas, aproximadamente 12 moradores da cidade de Rubiataba, inseriram informações falsas, uma declaração apresentada perante a Secretaria de Saúde do município de Rubiataba, informando que desempenhavam as funções, dentre elas, de recepcionista, balconista, auxiliar de serviços gerais, em clínicas odontológicas, farmácias e estabelecimentos congêneres, né? E restou apurado que, na verdade, essas pessoas possuíam funções muito diversas do que essas relacionadas à área da saúde. No entanto, com essa informação prestada à Prefeitura, elas acabaram obtendo o direito à vacinação, né, a receber a primeira dose da Covid-19. Elas, de fato, foram vacinadas, né, no entanto, com base em informações que não condiziam com a verdade e que, consequentemente, né, as investigações apontaram que, aparentemente, elas não preenchiam os requisitos exigidos para tanto. Que tipo de funções elas trabalhavam, elas faziam na verdade? Olha, apontamos que existem pessoas envolvidas com a área de engenharia civil, pessoas profissionais liberais,
empresários, profissionais autônomos, que na verdade se declararam como recepcionistas, balconistas, quando na verdade, pelo que a nossa investigação apurou, eles não desempenhavam essas funções de fato. Inclusive, a nossa investigação apontou que uma engenheira civil, que possui inscrição regular perante o CREA, se declarou recepcionista de uma clínica odontológica. E durante as investigações, obtivemos a informação que ela havia registrado perante o CREA um ART, uma anotação de responsabilidade técnica, 4 dias antes da declaração que ela prestou perante a prefeitura. Então, o que isso quer dizer? Que aparentemente ela desempenhava a função, de fato, de engenheira civil, mas se declarou como recepcionista de uma clínica odontológica. Somente 4 dias antes de receber a vacina. 4 dias antes. E agora o que acontece com essas pessoas, hein, doutor? Então, agora as investigações prosseguem, no intuito de se identificar outras pessoas envolvidas e se comprovar cabalmente os crimes de falsidade ideológica e de infração de medida sanitária preventiva, cujas penas somadas chegam a 4 anos de prisão e multa. Mas aí dá para você encaixar também, né? Eu não quero, é claro, fazer o trabalho do doutor, mas dá para você encaixar aí até formação de quadrilha e peculato também, que é desvio de bem público isso. A vacina é um bem público. Quando você desvia um bem como esse, principalmente um bem tão importante como esse, na época de pandemia, encaixa sim o crime de peculato, que pode dar 5 anos de reclusão. É recluso, tá? Não tem boi não. E é o que tem que fazer com essas pessoas sim, porque essas pessoas estão brincando com a vida de outras pessoas, principalmente dos idosos, né, que já eram para estar todos vacinados. Com falta de vacina pra caramba. A gente precisando vacinar o grupo prioritário. Agora tem o grupo das pessoas que têm comorbidade, que precisam muito. Né? As pessoas que têm alguma comorbidade, deficiência física, precisam vacinar rapidamente. E esses caras furando fila, né? Fora funcionário público no meio, tem que meter tudo quanto é artigo em cima desses caras aí para ferrar, mesmo para dar o exemplo. Né? Tem que ferrar o máximo possível essas pessoas que estão fazendo isso. Eu não teria coragem de fazer isso, pô. Você está brincando com a vida de outras pessoas. É que nem eu falei aqui ontem, vídeos que estão circulando na internet, são vários vídeos de vários pontos de vacinação espalhados no país, das pessoas com esquema para desviar a vacina, né, para colocar no mercado negro e por aí vai. Essas pessoas não estão brincando com simplesmente a aplicação de uma vacina para gripe. Não, elas estão brincando com o coronavírus, a Covid-19 que está matando as pessoas. Então, simplesmente, ela está brincando com vidas. Né? Se uma pessoa dessa faz isso com uma mãe minha, né, uma avó minha, pena que eu não tenho minhas avózinhas vivas ainda, mas se faz isso com uma avó minha ou com uma mãe, eu vou te falar, eu perco a cabeça na hora. Se eu vejo aquela situação naquele momento, eu perco a cabeça. Né? Porque é a vida do seu familiar que está em jogo. Nós vimos aqui ontem a mulher trocando a seringa. Tem uma outra situação, até que o Rui postou. Fala aí, Rui, o Instagram seu, no Rui, né, o grande Rui que faz parte da nossa equipe, ele tem um Instagram fera, ele postou também um rapaz que foi vacinar a mãe dele, se não me engano, né, e a enfermeira simplesmente aplicou, mas não injetou. Né, ela furou a mãe do rapaz e não injetou. Aí ela tirou, prontinho, ela pegou e falou, opa, você não apertou nada não. Ela, ai, me desculpe, né, aquela coisa, né? O rapaz desceu do carro, ele falou para ela assim, a vontade que eu tenho é de matar você. A vontade que eu tenho é de destroçar, de fazer tudo aqui. Mas eu só quero o seu nome para poder denunciar você. Ah, eu sou estagiária, é meu primeiro dia. É o que eu falei aqui, ó, você está lá só para fazer isso, meu irmão. Né? Não tem desculpa nenhuma para isso. O funcionário está lá só para fazer isso. Eu até dei um exemplo aqui, é a mesma coisa que eu chegar aqui e esquecer de falar. Você imagina, eu esqueci. Ah, nós vamos com qual matéria agora? Nós vamos falar sobre a vacina, né, que chegou. O que é vacina? Mas vacina do quê? É a mesma coisa, vocês estão entendendo? Vocês pegaram o delay da coisa? Ah, vacina do quê? Ah, faz de bobo não faz de bobo não. Tem que dar uma cana mesmo. Elmo, vem cá, vamos falar das vacinas, porque é uma grande remessa que chegou no nosso estado, felizmente. Notícia boa, né? Quase 190 mil vacinas, né? A maioria dessa remessa, a maior parte dessa remessa,
vai ser separada para aplicação da primeira dose. Vamos ver, tem um vídeo aí do governador Ronaldo Caiado falando sobre isso. Põe na tela. Qual é mais ou menos a faixa etária prevista para ser atingida com essas 114.955 doses? Acredita-se que alguns municípios chegarão a 62 anos de idade, outros a 63 anos de idade. Mas a média da faixa etária deverá ser exatamente essa. Como nós temos a confirmação agora da chegada do IFA no Butantã e a garantia de que não faltará também o IFA junto à Fiocruz, nós temos então um prognóstico de, se Deus quiser, chegarmos até o final do mês de abril, conforme nós havíamos adiantado aqui, a vacinação até os 60 anos de idade. Que as pessoas que tomaram a primeira dose tenham a responsabilidade de tomar a segunda dose. A primeira dose ela não é suficiente para imunizar o paciente. Ele precisa da segunda dose para ter a garantia de que aí sim ele terá uma produção de anticorpos capaz de poder imunizar aquela pessoa que está sendo vacinada. Não tomar a segunda dose é desperdiçar a vacina, é uma irresponsabilidade ímpar, já que aquela pessoa estará exposta a ser contaminada e ter complicações e ter a necessidade de ser tratado muitas vezes em leitos de UTI e correndo o risco de evoluir a óbito. Este é um primeiro ponto que nós precisamos de pedir às pessoas que não cometam, tá certo? Essa irresponsabilidade de não querer fazer o tratamento completo. O tratamento parcial, ele não é capaz de garantir a imunização das pessoas. Outro ponto também que nós solicitamos é que todos os prefeitos se preocupem com toda a sua área técnica para poder registrar todos aqueles que foram vacinados. Isso é fundamental para que o Estado de Goiás possa apresentar ao Ministério da Saúde que aqui existe não só a responsabilidade da vacinação, mas como tal também a identificação das pessoas e a remessa desses números já personalizados para que realmente o Ministério da Saúde nos repasse as doses necessárias e não tenha um cadastro como se Goiás tivesse ainda vacina em estoque. Na Secretaria da Saúde não fica uma dose em estoque da primeira dose. Todas que chegam são imediatamente transportadas às 18 regionais do estado de Goiás. É uma ótima notícia, né? É uma remessa boa, uma remessa grande, né? Quase 200 mil doses aí de vacina. É o que eu digo, né? Pode chegar até 11 mil, 10 mil, que seja 1.000 vacinas, mas não pode parar de chegar, né? Como estava acontecendo, para a gente poder dar sequência no plano de vacinação, né? O governador até falou aí das pessoas que esquecem de tomar a segunda dose, ou até mesmo acham que já estão imunizadas com a primeira dose, né? Quem acha isso está totalmente desinformado, né? Você tem que tomar as 2 doses da vacina, senão não adianta nada, né? E pelo contrário, você está só gastando a vacina, né? Você tomar a primeira dose, você vai jogar ela praticamente fora se você não tomar a segunda, né? E tira a oportunidade das outras pessoas que querem se vacinar direito. Eu até disse que eu não lembro com quem que a gente estava fazendo a entrevista, né? Mas poderia ser de uma forma mais fácil, porque tem cidadão que realmente eles estavam anotando o caderno de vacinação à data. Tem cidadão que esquece, principalmente idoso, né? Tem idosos aí que vão sozinhos vacinar e esquecem da data, do dia aí que tem que voltar para tomar a segunda dose, né? Eu disse que lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, nos países lá fora, eles mandam SMS no telefone avisando, ó, você vai ter que comparecer, daqui 24 horas é a sua segunda dose, no horário tal, já tudo agendado e marcado, né? Quer dizer, é mais organizado. Já que a gente não tem aqui no nosso país esse sistema organizado para vacinação, pelo menos um SMS, pegar o número da pessoa no momento que ela toma a primeira dose e mandar um SMS, porque telefone quase todo mundo tem.
Isso é, quase todo mundo tem um telefoninho para receber SMS. Não é todo mundo que tem smartphone, não, principalmente igual o Rui, que tem uns 3 smartphones, só fera, né, para ter aplicativo de WhatsApp. Não é todo mundo, principalmente idoso, que não é acostumado a usar o WhatsApp. Mas todo mundo tem um telefoninho que eu falo é o Bombinha, né? O Bombinha quase todo mundo tem. E para receber o SMS fica fácil, seria legal, né? Seria melhor para as pessoas poderem lembrar aí da data, né? Até pessoas mais novas acabam confundindo a data, né? Imagina o idoso. Olha só, o que eu estava falando agora há pouco, né? Sobre pessoas com comorbidade, né? Pessoas que têm algum tipo de doença e até mesmo as pessoas que têm imunidade mais baixa, né? Elas são mais suscetíveis a contrair a Covid, não só contrair, mas também é mais difícil para combater, né, a Covid-19 e a maioria delas acaba entrando em óbito, né? É uma situação difícil, são pessoas que estão à espera da vacina, estão na fila prioritária depois dessa faixa etária dos idosos, mas a situação está complicada, porque facilmente, né, não deve acontecer tão fácil a vacinação para esse grupo não, né? Até mesmo por falta de vacinas, doses chegando, mas ainda a vacinação num rumo muito lento. Vamos ver, porque a Stephanie Araújo traz os detalhes sobre esse assunto. A Sandra teve do nada um infarto. Eu estava só em casa, eu tinha acabado de chegar, eu estava com meu filho e eu sentei para assistir um jornal e só senti a pancada no peito. Desde então, ela cuida ainda mais da saúde e com a chegada da pandemia, o medo aumentou, já que faz parte do grupo de risco. Mas a fila da vacina deixa para trás, em Goiás, pessoas com comorbidades. Aqui no estado, aproximadamente 616.561 pessoas com comorbidades na faixa etária menor que 60 anos aguardam pela imunização contra a Covid-19. A expectativa é muito alta, né? E eu, como não sou da área, mas creio que para esse grupo com essa patologia, é extremamente importante que essa vacina venha fazer essa cobertura para se evitar outros problemas que vão advir desse momento que nós estamos vivendo. De acordo com o Ministério da Saúde, esse grupo seria imunizado logo após os idosos, já que em todo o país, pessoas com comorbidades representam mais de 60% das mortes. O problema é que em Goiás, até hoje, não foi concluída a vacina nos primeiros grupos, os idosos e trabalhadores da saúde. No caso dos cardiopatas, isso é ainda mais importante, porque esses pacientes com doenças crônicas que acometem o coração têm uma chance maior de desenvolver um tipo grave da Covid-19. As vacinas que nós temos aqui no Brasil já demonstraram eficácia e segurança quando utilizado nesse grupo de pacientes. É importante também ressaltar que a vacinação contra a influenza também ajuda muito a esses pacientes que têm problemas cardíacos a não terem eventos como AVC, infarto agudo do miocárdio e de descompensações da insuficiência cardíaca. De acordo com o governador de Goiás, a previsão é que até o final de abril a vacinação seja concluída entre os idosos com mais de 60 anos. E a partir de então, esses grupos poderão ser imunizados. Nós vamos entrar dentro de uma nova regra, onde nós teremos aí como prioridade todos aqueles pacientes que são pacientes com maiores comorbidades, ou se não, que estão submetidos a tratamento oncológico ou a diálise, como também a inclusão que foi feita de todos os pacientes que são portadores da síndrome de Down quanto do autismo. É o que eu falei, né? Vamos torcer para que esse grupo seja vacinado rapidamente, né? Vamos torcer para que mais doses aí cheguem rápido no nosso estado. Olha só, esse final de semana, né, como prevê aí o decreto aqui de Goiânia, as atividades não essenciais, né, vão ficar fechadas. Vamos falar agora
de Anápolis, né? Anápolis, que é uma cidade realmente importante do nosso estado, e a gente precisa saber como vai seguir lá o esquema no final de semana, né? Nós vamos falar com o gerente de Vigilância Sanitária, não é, de Anápolis, o Gúbio Dias Pereira. Muito boa tarde, Gúbio. Ele já está plugado com a gente aqui, né, de via remota, para dar entrevista e falar como vai funcionar, Gúbio. Aí o final de semana, vocês vão seguir o decreto estadual ou não? Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, aqui em Anápolis, a partir dessa quarta-feira, nós readmitimos o nosso decreto municipal. Então, não estaremos seguindo o decreto estadual, mas da mesma forma, como você colocou, que os comércios, as atividades, serviços não essenciais, de maneira geral, também permanecem fechados durante os finais de semana também aqui no município. Então vocês vão seguir, mas com alguns complementos, né? Algumas diferenças apenas, não é isso? Exatamente. Nós estamos seguindo uma matriz de risco que foi proposta desde o ano passado. E essa matriz de risco, então, a gente vem seguindo. Por essa matriz de risco, nós estamos no panorama moderado. E neste panorama moderado, a gente tem algumas restrições, como, por exemplo, o funcionamento aos finais de semana. Além disso, uma série de restrições também de quantidade máxima de pessoas em estabelecimentos como shoppings ou academias. Gúbio, em relação a missas e cultos, ao final de semana, vai poder funcionar? Sim, aos finais de semana podem funcionar, no entanto, com a restrição de 30% da capacidade do local onde ocorrem as missas. Além disso, as demais medidas de higiene, né, distanciamento, uso de máscaras, isso também deve ser respeitado. Agora, a gente estava falando do mapa de calor, agora há pouco aqui, né? E Anápolis faz parte aí desse mapa de calor, uma região que entrou numa melhora, né? Você atribui o que essa melhora aí no mapa de calor, entrando numa situação crítica e não de calamidade? Quais as medidas aí que você atribui aí? Sim, nós tivemos, antes do período de 14 dias de fechamento do decreto estadual, nós também tivemos um período de 10 dias de fechamento, inclusive bem mais rígido, do próprio decreto do município. Então, nós identificamos que durante esses 24 dias que foram mais restritivos, a gente teve, sim, agora um reflexo mais significativo na taxa de ocupação de leitos, e justamente resultado desse período que a gente tem. Além disso, a gente está observando, né, uma leve tendência de estabilização desses casos, apesar ainda de estarem estabilizando numa taxa alta, uma alta taxa de ocupação de leitos, mas é uma expectativa que a gente aguarda mais alguns dias para ver se ela realmente vai se consolidar. Ô Gúbio, para finalizar, como fica a situação das escolas aí no município? Sim, as escolas continuam também com a possibilidade de aulas presenciais, desde que respeite também o limite de 30%, assim como no estado, das atividades de ensino. Então, as atividades privadas, elas podem ter as aulas presenciais com até 30% da capacidade e também todo um protocolo que deverá ser seguido e nos quais também estamos fiscalizando ativamente. Legal. Obrigado, Gúbio, pela participação aí. Uma ótima tarde para vocês. Estamos sempre à disposição, viu? Nós também agradecemos, é sempre um prazer. Obrigado, ótima tarde. Olha só, nós estamos enfrentando também um outro problema, né, em questão das vacinas. Por quê? Já é a segunda remessa que chega do Ministério da Saúde com doses a menos no frasco, né? Tem o frasco que dá para imunizar 10 pessoas, né? Geralmente está chegando aí com 8, com até 7 doses apenas, né, no frasco. Então já é a segunda remessa, já que é constatado, né, que esses frascos já vêm com menos dose. Quem fez a reportagem falando sobre isso? O Lucas Santana fez uma reportagem e traz os detalhes sobre esse assunto para você agora, na tela. Só em Goiânia foram registradas 4.016 doses a menos recebidas pelo município por causa desses frascos com menor quantidade de imunizante. Os frascos de vacinas, que deveriam ter 10 doses, vieram com 9, 8 ou até 7 doses, principalmente nas duas últimas remessas enviadas, segundo a Secretaria Municipal da Saúde da capital. Em Aparecida de Goiânia, a situação semelhante se repete. Aqui no município de Aparecida, nós identificamos essa falha técnica em alguns frascos do laboratório Butantan. Então, assim, de 3 lotes distintos,
a gente conferiu essa falha. Nós estamos terminando de fazer o levantamento de quantas doses de fato nós tivemos perdas, mas é uma média de 8 doses apenas que esses frascos com descrição de 10 doses estão conseguindo aí, a gente está conseguindo fazer a administração. Então existe uma perda muito alta, o que é preocupante. Ainda de acordo com a Secretaria da Saúde de Aparecida, algumas medidas estão sendo tomadas para resolver o problema. Nós estamos encaminhando todos os documentos para a Secretaria Estadual, comunicando essa falha técnica. Eles então repassarão ao Ministério da Saúde para ver essa questão de como que vai ser, se essas doses vão ser substituídas, devolvidas ao município, né, uma vez que foram contabilizadas, e a gente infelizmente não vai ter como repassar essas doses para a população. A maioria das vacinas recebidas em Goiás são da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, que diz que esse volume é aprovado pela Anvisa e suficiente para a extração das 10 doses. Reforçam ainda que é importante que os profissionais de saúde estejam capacitados para a aspiração correta de cada frasco ampola, além de usar seringas e agulhas adequadas para não haver desperdício. Realmente parece que é uma falha na produção, né? Aí o pessoal vai, com certeza, conversando para resolver esse problema, né? Já se constatou, já foi constatado que não é realmente furto de vacina, né? Porque podia imaginar que as pessoas pudessem estar furtando a vacina, mas é muito difícil você romper esse lacre aí, né? Você tirar a dose sem romper o lacre. Então, pelo menos isso a gente está livre, né? Aí agora vai da produção do Butantan aí, da Fiocruz, né? Em relação a isso, a melhorar a qualidade. Olha só, pessoal, a feira, né, as feiras aqui de Goiânia que funcionam no sábado e no domingo ganham novos dias e horários agora durante a semana. Foi um pedido que os feirantes fizeram para o prefeito, né, por causa do decreto, né, já que os serviços não essenciais vão ficar fechados aí no final de semana, eles pediram para aumentar um pouquinho o horário das feiras para dar uma ajuda aí para o pessoal. Vamos ver, põe a reportagem aí, é da Stephanie Araújo na tela da notícia. Ainda com o movimento fraco, os trabalhadores da Feira Hippie já estavam com as bancas montadas na manhã desta sexta-feira para receber os clientes. Foi um alívio para Maria saber que poderia trabalhar hoje. É bom, né? Pelo menos tentar, né? Porque aí as pessoas vão acostumar e a gente saber que nós estamos aqui na sexta e vem procurar, né? O Marcelo trabalha na feira há 28 anos e, segundo ele, nunca passou por tantas dificuldades. A gente sobrevive, né, desses finais de semana para trabalhar e, de repente, não poder trabalhar fica meio difícil. E aí, de repente, apareceu essa oportunidade e a gente está aqui, ver. Depois de receber a informação de que o comércio não essencial não abriria as portas aos finais de semana, os representantes das feiras especiais, que funcionam no sábado e no domingo, pediram à prefeitura para que funcionassem nos outros dias da semana. O pedido foi acatado e hoje a Feira Hippie, por exemplo, que funciona sábado e domingo, está aberta nesta sexta-feira. Reconhecendo a situação dos feirantes, que nós, desde 1º de março, viemos aí com decretos, e sabemos, reconhecendo a necessidade de cada um deles, de fazer o seu trabalho, o seu pão de cada dia. Então, ontem, observamos o clamor dos feirantes, dos seus representantes. Nós, então, convocamos o secretário de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Mobilidade, técnicos da saúde, para que pudéssemos conversar e chegarmos a um acordo comum para definirmos sobre as sugestões que foram nos enviadas, no caso, pela mudança dos dias, uma vez que muitas feiras especiais acontecem sábados e aos domingos. Mas as fiscalizações continuam sendo realizadas para evitar aglomeração. As feiras devem funcionar com as mesmas regras de antes, obedecendo o distanciamento. Sem consumo local, isso é importante. Não pode haver consumo no local das feiras, para que não haja aglomeração e a pessoa tenha que parar para fazer a sua alimentação. Não pode haver consumo de alimentação nas feiras. As feiras da Rosa e das Nuvens podem funcionar na sexta-feira das 4 às 22 horas. A Feira da Lua pode ser montada a partir das 17 horas e o funcionamento é das 6 da tarde às 11 da noite. A Feira Hippie teve horário liberado das 6 da manhã às 8 da noite. Na quinta-feira pode funcionar a Feira do Sol,
das 4 da tarde às 10 da noite. E na terça-feira funciona a feira do setor universitário, das 4 da tarde às 10 da noite. Tá aí, tá as informações para você aí. Tem que ajudar o pessoal mesmo que já sofreu muito com essa pandemia. Olha só, uma pausa rapidinho para você que está assistindo na tela. Meu amigo, você não pode perder as ofertas que o Tatico Supermercados preparou para você nessa sexta-feira. Confira aí comigo. Criatura, o aniversário é do Tatico, mas quem economiza é você. Azeitonas Campo Belo, 6,89. Biscoito Creme Cracker Galo, 2,67. Sabonete Francis, 95 centavos. Lava-louças Triex, 88 centavos. Sorvete Vilela ou sobremesa Chandelle, 8,89. Cerveja Amistel, 2,29. Creme de leite Tirol, 1,88. Leite condensado semidesnatado Tirol ou mistura para bolo Flashman, 3,78. Café Eco, 3,49. Lava-roupas Omo, 18,78. Amaciante Assim, 3,88. Papel higiênico Neve, 10,49. Cebola comum, quilo ou uva Niagara bandeja, 2,88. Maçã Gala ou laranja Pera Rio, quilo 1,95. Melão comum ou abóbora cabutiá, quilo 1,47. Alho a cada 100 gramas. Melancia comum ou ameixa importada a cada 100 gramas, 98 centavos. Frango resfriado Super Frango ou Quality, quilo 5,98. Alcatra bovina, quilo 31,90. Coxão duro bovino, quilo 26,90. Ascensenhoso bovino, quilo 23,90. Açúcar Itajá, 10,98. Arroz Califórnia, 18,85. Tá aí, Tatico, 4 lojas em Goiânia e 2 em Aparecida de Goiânia. Tatico, é barato todo dia mesmo. Olha só, tem uma reportagem do Giovanni, né, onde ele fala que os vereadores aqui de Goiânia, eles querem que o exercício físico, né, mesmo sendo feito em academias ou espaços públicos, né, virem atividades aí essenciais. Não é isso? Vamos ver. A reportagem do Giovanni Asra e você acompanha na tela da TV Goiânia Band. Pois é, o projeto já foi votado e aprovado na Câmara de Goiânia e agora, através dele, a oferta, né, de exercícios físicos, seja em academias, como a que nós estamos, ou em espaços públicos, como os parques, é um serviço essencial. Esse projeto foi idealizado também, foi apresentado pelo ex-vereador Denício Trindade, mas idealizado em conjunto, né, com o sindicato das academias aqui de Goiás. Por isso nós vamos falar com o Tiago Conde, que ele é o presidente do sindicato, e vai explicar para a gente, né, Tiago, qual que é a importância de ter agora o serviço das academias, né, esse serviço dessas atividades físicas reconhecidas como essenciais. Olha só, primeiro, só para complementar a fala do nosso amigo, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Foi o SINDAC, né, que é o sindicato que eu presido, junto com a SINPEF, a APEF e o CREF. Foram esses 4 órgãos intitulados como Fórum de Entidades que conseguiram idealizar esse projeto. A importância dele, olha só, não só na geração de empregos, quantos empregos, por exemplo, só na minha academia são 14 funcionários que a gente conseguiu preservar com essa atitude, com essa situação, com essa ação. Também na prevenção em relação tanto no pré quanto no pós-Covid. Hoje é comprovado cientificamente que o exercício físico, ele combate as ações do Covid no organismo em mais de 30%. Ou seja, ele é quase tão eficiente quanto uma vacina. Então não tinha porquê. Isso porque melhora a imunidade? Melhora a imunidade, melhora a resistência, melhora a força, melhora a capacidade de recuperação, a capacidade de absorção de nutrientes. O corpo como um todo, a máquina, como se diz, a máquina começa a funcionar da maneira que ela deveria funcionar. E automaticamente as consequências do Covid são bem menores no organismo. E é justamente, né, Tiago, esta é a argumentação que o vereador utilizou ali para poder ter a aprovação do projeto, né, que era uma questão de saúde, né? A gente sabe que tem uma orientação de prevenção por causa da Covid, é muito importante que todo mundo siga isso, todas as regras preventivas, mas a gente sabe que até mesmo antes da pandemia, a gente já tinha recomendações médicas para que todo mundo fizesse, pelo menos, mesmo que seja minimamente, fizesse uma atividade física, né? O único remédio que você nunca vai poder deixar de tomar é o exercício físico. No mínimo 3 a 4 vezes por semana. O ideal seria todos os dias, uma atividade moderada, onde você tem um profissional para poder estar acompanhando você, orientando, para que você consiga fazer da melhor maneira possível e colher os melhores resultados. Mas exercício físico é para o resto da vida. Agora, eu queria falar com você também sobre o funcionamento, né? A gente sabe, agora é essencial, pode funcionar,
né, em tese, mesmo que venham novos decretos em Goiânia, as academias ficariam abertas, né, e o público também poderia fazer essa atividade no parque. Mas eu queria saber, o pessoal agora com esse retorno das academias há pouco tempo, né, o pessoal está vindo em peso, como é que está sendo esse retorno de vocês? Ainda está um pouco... Tá em inércia, não está como deveria, eu esperava um pouco mais, acho que um pouco por questão do medo também. Caiu o movimento? Caiu bastante o movimento, em torno de 50%, não sei se é questão do medo, a parte financeira, a gente tem uma relação bem próxima com o nosso cliente. Aqui na nossa empresa tem muito relacionado à parte financeira, que afetou muito a economia, esse segundo lockdown. Mas mesmo assim a gente está tendo um retorno bem satisfatório. Bom, muito obrigado, Thiago. A gente está aqui na sua academia e registrando, né? As academias podem funcionar, mas com todas as regras, pessoal de máscara, como vocês puderam ver, e principalmente todo mundo distanciado aqui, como na academia aqui do Thiago. Olha, um espaço grande, mas neste momento pouquíssimos alunos, inclusive os que vêm têm que fazer agendamento, tem todo um regramento para poder fazer a atividade física. Volto com vocês aí no estúdio. Aí, Giovanni trazendo as informações para você. Realmente, atividade física é fundamental, né? Seja na época de pandemia ou não. E tem uma pesquisa que saiu, né, que diz que com atividade física o corpo produz um hormônio que até mesmo ajuda a combater o coronavírus, né? Então é fundamental sempre. Olha só, vamos falar em segurança pública. Teve um cara, um criminoso que foi preso. Ele estava aplicando golpes no Ceasa. Parece que ele estava aplicando golpes com cheques, né, que foram aí adquiridos de forma fraudulenta. Vamos ver o capitão Gustavo, né? O capitão Gustavo Arantes, que ele falou sobre esse assunto aí. Enche a tela. Equipe do 9º Batalhão realizou a prisão em flagrante de um estelionatário que aplicava golpes em comerciantes no Ceasa. O autor desse crime foi preso aplicando um golpe, entregando cheques, que posteriormente foi verificado que era roubado ou extraviado do próprio banco. Vale ressaltar que esse indivíduo trabalha há muitos anos no Ceasa como carregador de caixas e agora estava contratado num galpão para fazer compras e revender a mercadoria. Picareta, é isso aí, cana nesse picareta. Olha só, tem a reportagem que eu chamei no começo do programa, né, que é do Acaraí Martins. É um criminoso que foi preso, né, ele é suspeito de participar de uma quadrilha de roubo e furto de cargas. Aconteceu lá na cidade de Aparecida e você acompanha agora na tela. A carga avaliada em mais de 450 mil foi localizada numa casa, no Jardim Itapuã, em Aparecida de Goiânia. Além de peças de caminhão, os policiais encontraram acessórios de carros, produtos de beleza e até embalagens. A polícia chegou até o imóvel depois de monitorar a quadrilha. Pela denúncia que foi repassada aqui pelas equipes, com a equipe patrulhando, observou esse indivíduo com atitude suspeita numa porta. Fez a abordagem do mesmo e constatou que ele tinha várias passagens nessa modalidade de crime. E observando em frente da casa, viu o veículo que foi citado na denúncia. Verificou a placa do veículo e viu que aquele veículo já tinha várias ocorrências citadas nele. Em roubo, em furto, em carretas, né? E com isso, a equipe constatou os objetos que tinham sido subtraídos de várias e várias cargas que eles tinham roubado aí. O homem tem 25 anos. Ele é suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em furto de cargas de alto valor. Segundo a polícia, ele atuava não só em Aparecida, mas também em toda a região metropolitana da capital. O policial contou que cada integrante tinha uma função no grupo criminoso. E o mesmo relatou que 15 dias atrás eles foram para Anápolis praticar um roubo em uma carga onde um indivíduo foi alvejado pelo segurança daquela empresa que aquela carreta se encontrava parada. Com um parceiro dele alvejado, um tiro na cabeça, eles colocaram ele dentro do veículo e conduziu para Goiânia, dentro do seu próprio veículo que ele estava usando para o roubo. E largou o indivíduo lá no Hugo. Ainda conforme o militar, os produtos eram comercializados nas redes sociais, além de serem oferecidos para proprietários
de diversos ramos de atividades comerciais do estado. Internet, pessoa mesmo, vai atrás, que já tem outros contatos, né? E tem muitos aí que correm atrás para saber para quem compra, porque essa quadrilha, ela se é bem organizada, né? Porque tem alguém que vai, que oferece, e outro que está lá fazendo a contabilidade, tudo isso, tudo tem uma função. Só que hoje a gente fez uma detenção de ele estava guardando todos os objetos que foram furtados dias anteriores. A carga foi encaminhada para a DECOM, Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor, e o homem para a delegacia. Você sabe o que é pior, né, do que você aturar bandido, né, que você aturar o coronavírus, a pandemia? Em plena época de pandemia, estando desempregado no país, gente passando fome, é você ver o governo ainda jogando contra o cidadão, né? A última notícia, aumento na gasolina e aumento no diesel. Olha que beleza, eu até arrepiei aqui agora. Aumento na gasolina e aumento no diesel. Aí não dá, né, meu amigo? É só no nosso, é só o do trabalhador que fica na reta. Obrigado, ótimo final de semana para vocês. Obrigado pelo carinho da sua companhia, hein? Fiquem com Deus.